me and you bet I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest, and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. O que é estomatologia? Bem, a estomatologia é uma das áreas de especialidade da odontologia. A odontologia tem diversas especialidades, são 19. Dessas 19, a estomatologia é a que se preocupa com o processo de diagnóstico especificamente. Embora todo cirurgião dentista seja capaz de, como generalista, de realizar os diagnósticos, em algumas situações este processo se torna mais complexo. E aí o estomatologista, ele entra para dar um apoio e aprimorar o diagnóstico, especialmente em situações mais complexas. Ele trabalha muito com o patologista. Enquanto o patologista realiza as análises laboratoriais, especialmente o histopatológico e alguns exames genéticos, o estomatologista interpreta as características clínicas associadas a esses exames. Então, correlacionando esses resultados, analisando a vida do paciente, analisando o seu comportamento, estilo de vida, doenças anteriores, estágio atual, o estomatologista é capaz de realizar um diagnóstico mais fino, mais rebuscado. Além disso, o estomatologista, ele trabalha também ensinando na universidade. Geralmente, o professor da cadeira de clínica relacionada ao diagnóstico é um estomatologista. Por quê? Porque ele consegue organizar o processo diagnóstico de uma forma mais didática do que os outros profissionais da odontologia em outras especialidades, que realizam este processo nas suas respectivas especialidades. Por exemplo, na ortodontia, o ortodontista, professor de ortodontia, explica todo o processo de tratamento, mas também de diagnóstico. Na endodontia, também, e assim, sucessivamente em cada área. Já o estomatologista, ele é capaz de explicar o processo de uma maneira mais genérica, de forma que faz uma cobertura mais ampla e atinja todas as outras especialidades, dando suporte assim e condição para que o acadêmico, o estudante, consiga prosseguir em cada uma das especialidades. Essa disciplina, a estomatologia, ou relacionadas à estomatologia, diagnóstico, disciplina de diagnóstico, elas costumam estar entre o ciclo básico e o ciclo clínico. E por que é tão difícil encontrar estomatologista? Aqui no Cariri não tem. Por que é assim? É verdade. Algumas das especialidades da odontologia elas são muito raras. Isso se deve a diversos fenômenos. Nós podemos ir para o fenômeno histórico e para o fenômeno da demanda, que se interrelacionam. Historicamente, a gente tem que compreender que a odontologia ainda é uma profissão recente. As primeiras universidades do mundo, elas datam de 1860, aproximadamente 1840 e 1860, e no Brasil do começo do século passado apenas. Nós temos aí uma história de 100 anos no caso do Brasil. Então primeiro teve que se formar um corpo de dentistas generalista para substituir o que nós chamávamos de dentistas práticos, que eram dentistas que não tinham formação, alguns não gostam de chamar de dentista, mas no passado eram chamados realmente assim, que não tinham formação acadêmica. Por volta do governo Vargas, esse processo foi se aprimorando e o maior número de dentistas formados, de forma que se pôde impedir a continuidade das atividades do prático. E o dentista tomou lugar no mercado de trabalho e no tratamento dos pacientes. Atingida essa meta, as especialidades começaram a aumentar em número. Inicialmente, as que ofereciam uma demanda mais claramente premente, como por exemplo, as cirúrgicas, as de prótese, as de prevenção. Agora, à medida que a odontologia vai se aprimorando e que a sociedade brasileira vai se desenvolvendo, aumenta assim a possibilidade de acesso a outros cuidados.
A estomatologia, ela, nesse sentido, parece ser até um requinte da sociedade, mas não é. Na verdade, é uma necessidade básica. Mas nem toda a sociedade tem condição de oferecer um cenário que possibilite o seu exercício, o exercício da estomatologia. Porque como o clínico, de uma maneira geral, já realiza o processo diagnóstico, pareceria um luxo a atuação de um estomatologista. Bem, nós esperamos que com o enriquecimento do país, com a eliminação da pobreza, com o acesso de um maior número de pessoas aos cuidados de saúde e com a assunção da responsabilidade do Estado em relação ao Sistema Único de Saúde, que avançou bastante com o nosso coordenador, o Puca, nós tenhamos condição de oferecer à sociedade essa especialidade, especialmente com os centros de especialidades odontológicas. Mas não é suficiente. É preciso que o dentista também sinta-se valorizado nesse processo. E aí está o outro ponto. Como a demanda é pequena, o dentista não se sente muito estimulado a realizar uma especialização, investir tempo e dinheiro em uma especialização que vai lhe trazer pouco retorno financeiro, que torna inviável aquele exercício. Daí a pouca oferta de vagas na área de estomatologia. Mas isso é uma realidade ainda em discussão, é uma realidade que nós não temos certeza de quando que irá mudar, mas que nós esperamos e acreditamos que vai mudar a partir do momento que o Brasil galga novos espaços no cenário mundial, a partir do momento que ele deixa de ser uma economia de país em desenvolvimento e passa a ser de um país de classe média desenvolvido, um país com riqueza suficiente para manter e dar suporte e dar vazão a essa demanda da sociedade. Haverá, esperamos, uma valorização do estomatologista. A afinidade da especialidade do senhor, patologia, com a estomatologia? Tem muita afinidade. Às vezes até se confundem os cursos, especialmente na hora da oferta. Geralmente, algumas faculdades, universidades que conseguem oferecer o curso de estomatologia também oferecem o curso de patologia. E diversas disciplinas de um curso e do outro são pagas juntas. Pessoas que estão fazendo uma pós-graduação em estomatologia e uma pós-graduação em patologia. A patologia trabalha com o processo de análise das imagens histopatológicas e alguns outros exames laboratoriais, citopatológicos, técnicas do DNA recombinante, em especial, e imunistoquímica também. Enquanto a estomatologia trabalha com o processo de diagnóstico mais clínico, considerando os dados laboratoriais. A proximidade está em que os exames laboratoriais não fecham um diagnóstico. Nós costumamos dizer uma frase clássica que é: a clínica é mãe. Ou seja, o diagnóstico e as decisões são tomadas clinicamente, independente de todos, mas influenciado, porém, independente de qualquer resultado laboratorial. As falhas laboratoriais devem ser percebidas pelo clínico quando elas ocorrem. Daí que ele não pode se basear apenas no diagnóstico laboratorial. Ele precisa ter uma visão mais ampla, até mais, como alguns costumam chamar, holística. Então, a patologia tem um aspecto mais laboratorial, a estomatologia tem mais um aspecto clínico, mas elas se interrelacionam. O curso tem a mesma duração e às vezes uma sobreposição na escolha dos professores que irão administrar uma disciplina ou outra por conta dessa formação próxima. Mas, na verdade, é bem diferente um curso do outro. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest, and nothing's gonna stop me but divine intervention.